eu não sou digno, todos os dias de pé, de agradecer Ele. Não, por quê? Porque quando eu me rendo, eu falo que eu sou dependente dEle. Quando eu me rendo, eu digo gratidão por tudo. Como diz o louvor, eu só vim aqui para te agradecer, eu só vim aqui para te adorar. Tudo que eu tenho, o Senhor me deu, tudo que eu tenho é do Senhor. Administra os meus passos, administra os nossos passos, nossos caminhos, para que nós possamos, ó Pai, não desviar dos teus caminhos, para que nós possamos sempre estar na tua casa, ouvindo os louvores, te adorando, te glorificando. E eu creio que as bênçãos são certas, ó Deus, para nossas vidas. Que hoje seja um dia abençoado, porque a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Eu creio em Cristo Jesus, que nós somos mais do que vencedores. Pai, é o que está conosco, porque é aquele que está no mundo, Senhor. Fala conosco mais uma vez, através dos louvores, através da tua palavra, que nos renova, que nos fortalece e que nos mantém de pé. E que a tua bênção, a tua paz esteja sobre essa empresa todos os dias, guardando, protegendo e dando vitória a todos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir esse Deus que se faz presente? Estás aqui, movendo entre nós. Eu te adorei, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, que a ti te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, declarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, eu te adorarei. Declare, meu Deus é Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, eu te adorarei. Estás aqui, Deus, estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, eu te adorarei. Quero te, meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, meu Deus, Senhor Pai, meu Deus, Ele é Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Já declarando mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Declara mais uma vez, meu Deus é luz da escuridão. Meu Deus, meu Deus, Senhor e Pai. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus,
esse é quem tu és. Ao que venceu a morte, Ele cuidou da tua vida e te curou. Ao Criador da vida, tem mudado a sorte de muita gente. Mudou a minha sorte quando não vi saída. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Declare a Ele que me enxergou, a Ele que me ressacou toda a honra, toda a glória a Ele que comigo estás e nunca me abandonarás. Toda a honra, toda a glória a Ele cante, a Ele que me enxergou. E nunca me abandonarás. Toda a honra, toda a glória, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Olha só, não esqueça isso, ó. Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Não somos mesmo como encontramos com Jesus. Já não sou mais o mesmo. Tem um novo canto, tem um novo canto, tem um novo canto. Você pode declarar: tu és Deus. Somente a Ele que tem enxergado todas as coisas, disse nós. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda a honra, toda a glória a Ele que comigo estás e nunca me abandonarás. Toda a honra, toda a glória a Ele que me enxergou. Toda a honra, toda a glória a Ele que comigo estás e nunca me abandonarás. Toda a honra, toda a glória, tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? Faça esse tempo de adoração ao Senhor Jesus, o teu silêncio. Eu não sei como é que tem sido a tua semana, querido, como é que você tem projetado a tua semana até aqui. Eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus e quem sou eu. Pecador, falho, miserável homem. Mas que nós possamos dizer todos os dias: Deus, é a tua graça que nos basta. É a tua graça. Deus, permita-nos, ó Deus amado, não só ser ouvinte essa manhã, mas permita-nos, ó Deus, a ter do Senhor um contato direto, para que essas palavras, Deus, soltem nos olhos e tornem prática a nossa vida. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Pastor Hugo, seja mais longo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, bom dia. A paz do Senhor Jesus. É um privilégio estarmos aqui nessa manhã para cultuarmos a Deus, para oferecermos ao Senhor um culto racional. Eu gostaria de compartilhar com vocês Evangelho de Jesus segundo escreveu João, no seu capítulo 1,
capítulo de número 1. Eu quero fazer a leitura do texto, versículo 1, versículo 2, versículo 3, e depois faremos a leitura do versículo de número 14. Você pode estar de pé nesse momento? Diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Podem se sentar. Queridos, Deus colocou algo no meu coração para essa manhã. Eu gostaria de lhe entregar para que possamos viver esta dádiva. Porque servir a Deus, ouvir a seu respeito, é uma dádiva que o Senhor nos concede diariamente, diuturnamente. Deus, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele é insondável, Ele tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. O seu poder não tem limites. A tua glória é tamanha a ponto de encher plenamente os céus e também encher a terra. A capacidade de Deus agir, de Deus operar, não tem limitação. O texto sagrado vai dizer que para Deus nada é impossível. Todas as coisas são possíveis para Deus, porque Ele é a fonte de toda a existência, de todo o poder, de toda a graça, de toda a virtude, de todo o amor. Deus, Ele é tão glorioso, tão glorioso. Existe uma glória que é emitida da própria presença de Deus, que ofusca a luz do sol. Deus é tão glorioso, que a Bíblia diz que os serafins, eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem as partes das pernas, com 2 eles voam. Eles não ousam olhar para Deus por tamanha glória e santidade. E eles dizem uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória.
Deus é tão poderoso que criou todas as coisas pelo pronunciar da palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Ele disse: haja expansão no meio das águas, e houve a expansão. Ele disse: haja porção seca, e houve a porção seca. Ele disse: cresça as ervas, as árvores, e assim se fez. Ele disse: haja um luminar maior para governar o dia, um luminar menor para governar a noite, e assim se fez. Pela dimensão do seu poder, pelo poder da sua palavra, do seu pronunciar, Deus, ele é tão poderoso, que Moisés pediu para ver a presença de Deus. E Deus falou: não posso, mas eu vou passar e você vai me ver pelas costas. Porque se Moisés visse, Moisés não iria resistir, morreria pela grandeza da presença da sua glória. Deus é um Deus supremo, Ele é perfeito, não há sombra de variação na sua presença, não há, como eu já disse, limites para Deus operar. O tema dessa meditação nessa manhã é o Deus acessível. Deus, ele é acima de tudo e de todos. Ele é perfeito, tem todas as virtudes e todas as capacidades. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo supremo e excelso, Ele é, em Cristo Jesus, acessível a mim e a você. Deus é um Deus que permite ser acessado. Deus permite ser achado. Deus permite e deseja se relacionar com o ser humano. Existe um acesso aberto à presença de Deus. O termo acesso quer dizer ato de ingressar, de entrar. O termo acesso quer dizer possibilidade de chegar. Aproximação. Deus é um Deus que permite acesso à sua presença. Deus é um Deus que permite que nos aproximemos da presença dEle. Deus é um Deus que permite que entremos na tua presença. Ele nos dá a possibilidade de chegarmos perto, junto, de vivermos com Ele, de andarmos com Ele e Ele andar conosco. Deus é um Deus acessível através de Cristo. O texto que eu li foi: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus desejou tanto ser acessado, que Ele envia Cristo para se fazer carne e habitar entre nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Deus permite em Cristo contemplarmos a sua glória, acesso à sua presença, acesso a contemplar a sua glória em Cristo, sem morrer, sem ser fulminado. Mas Deus permite um relacionamento de vida e de paz em Jesus.
Em Cristo nós temos aproximação. Em Cristo nós temos possibilidade de acessar a presença de Deus e desfrutarmos das bênçãos que Ele tem para as nossas vidas. Deus tem todas as bênçãos que nós precisamos. Deus tem todas as bênçãos que nós necessitamos. Sobretudo, a maior bênção que Deus tem para nós é a sua própria presença. É a presença do Espírito de Deus. Deus é tão acessível ao ser humano que deseja a tua presença, que reconhece, que se arrepende, que confessa, que manifesta a tua fé. Deus é tão acessível ao ser humano que o próprio Espírito de Deus Ele envia para habitar dentro do ser humano. Deus é tão acessível que envia a tua própria presença para habitar dentro de nós. Deus se permite acessar. Deus te permite aproximar-se dele. Certa feita, algumas pessoas estavam trazendo crianças para que o Senhor Jesus abençoasse. E aí os discípulos começaram a repreender os adultos: não tragam as crianças para ele, levem essas crianças para lá. Deus, como é um Deus acessível, permite, independente da idade, do contexto social, da capacidade intelectual, acesso à sua presença. A resposta de Cristo é: não os impeçais, deixai vir a mim as criancinhas e não a proibais, porque delas é o reino dos céus. As crianças têm acesso a Deus. As crianças têm acesso à presença de Deus. Deus permite que as crianças se acheguem à sua presença. Certa feita, um cego chamado Bartimeu porque ele era filho de Timeu, ele ouve que Jesus estava passando e ele começa a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí novamente começam a repreender, dizendo: fique quieto, ele não vai te ouvir. Mas o estado desse cego era um estado de miséria. A Bíblia diz que ele estava sentado, mendigando à beira do caminho. E ele começa a clamar, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E insistentemente faz isso. Jesus para e manda chamar. Além das crianças, as pessoas que estão em misérias também têm acesso a Deus, têm acesso à presença dele. Certa feita, Jesus estava passando num lugar e um homem chamado Zaqueu, ele deseja ver quem era Jesus. Só que a multidão era tão grande, ele era de baixa estatura, ele sai correndo, ele calcula, ele olha a direção que Jesus estava indo, ele calcula, ele corre para frente, sobe numa figueira brava e fica ali esperando Jesus passar.
E o texto vai dizer que Zaqueu, ele era rico. E quando Jesus passa, Jesus olha para ele e fala: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus vai, os fariseus começam a murmurar, dizendo que Jesus estava na casa de um pecador. Mas o pecador ali, ao encontrar-se com Cristo, acessando a presença de Deus, ele se arrepende. E Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Além das crianças terem acesso a Deus, as pessoas que estão em miséria também têm acesso a Deus. Mas o texto diz que Zaqueu era rico. Literalmente o texto diz que ele era rico. E os ricos também podem acessar a Deus, têm acesso à presença de Deus. Nicodemos, o texto vai dizer que ele era um fariseu, príncipe em Israel. Ele era um príncipe em Israel, príncipe no sentido de ser mestre da lei. E ele era muito respeitado, porque ele era membro do Sinédrio, ou seja, a corte suprema judaica. Ele vai à noite ter com Jesus e Jesus recebe ele. Ele se torna, como alguns dizem, discípulo de Jesus. Ele começa a defender a Cristo no Sinédrio. E ele foi um dos que organizou para o sepultamento de Cristo. Alguém que é mestre na lei tem acesso a Deus. Mas a Bíblia diz que Pedro era indouto, não era mestre, não tinha vasto conhecimento da Escritura, era um pescador, mas também tinha acesso a Deus. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é um Deus extremamente acessível. Basta apenas desejarmos a tua presença e buscarmos a tua face. Deus deseja se revelar a nós. Deus deseja se relacionar conosco. Deus deseja derramar sobre nós bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes. Mas para isso precisamos nos posicionar na presença de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 13 vai dizer: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O acesso de Deus está aberto. Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus é tão acessível que envia Cristo, para que Cristo seja o caminho que nos permite chegar à presença de Deus. Deus, mais do que você, deseja ser acessado por ti. Deus deseja que você acesse a presença dEle. Deus deseja que você se achegue à presença dEle. Deus deseja derramar sobre a tua vida inúmeras dádivas, mas precisamos nos posicionar na tua presença. Aproveite esse acesso. Os céus estão abertos e nós precisamos nos achegar à presença de Deus.
Jesus dizendo em João capítulo 6, versículo 37, o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, ou seja, o afastarei da minha presença. Aonde está você diante da presença de Deus? Próximo, longe, junto, perto? Você está habitando em Deus? Deus está habitando em você? A presença de Deus, ela é acessível. E nós precisamos e dependemos dele. E às vezes perdemos a oportunidade desse relacionamento. Deus, ele te ama tanto que ele desceu do céu. Olha aqui para mim. Despiu-se da sua glória, se fez carne, habitou entre nós, para dar acesso ao pecador, para que o pecador se arrependesse e não sofresse o dano da morte eterna, mas fosse agraciado pelo dom da vida eterna. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas foi Ele que nos amou primeiro. E o amor de Deus é tão profundo, que a Bíblia diz que éramos inimigos de Deus. Porque todo aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E mesmo quando éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou consigo. Aleluia. Glória a Deus. O que é se reconciliar? Glória a Jesus. Trazer para perto. Aleluia. Restaurar novamente a relação. E o relacionamento que um dia tinha sido quebrado. Deus te ama tanto que Ele veio nos buscar. Em Cristo Jesus, Ele que desceu, para que nós tenhamos acesso à subida à sua presença. O acesso de Deus está aberto. Ele disse: eu sou a porta. Porta é acesso de um ambiente a outro. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e sairá, e achará pastagem. Condições para manter a sua vida plena, saudável, no ambiente correto, entrando pela porta certa, passando pelo acesso certo. Qual é a sua posição nessa manhã? Como você está na presença de Deus? Não há desculpa para mim, não há desculpas para você, porque Deus em Cristo é o acesso à presença dele. As crianças têm acesso, os doutores têm acesso, os indoutos têm acesso, os grandes têm acesso, os ricos têm acesso, os pobres têm acesso. Independente de onde estivermos,
termos acesso à presença de Deus. E o que estamos fazendo com essa oportunidade? Como você tem administrado a oportunidade de acessar a presença de Deus? Priorizando? Ou você tem buscado a Deus somente quando o cinto aperta? Não é esse relacionamento. Apesar de que quando estamos em apuros e clamamos a Deus, Ele tem prazer em nos abençoar e nos socorrer. Eleva os olhos para os montes, onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus tem prazer em socorrer todos aqueles que invocam a tua presença, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não perca a divina oportunidade, porque Deus em Cristo desceu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus é tão acessível, que Cristo habitou entre Israel, mas após a sua morte e a sua ascensão, Ele não habita mais entre, Ele habita dentro de nós. Deus é tão acessível que Ele habita dentro daqueles que invocam a sua presença. Eu gostaria de convidá-lo a estar de pé essa manhã. Eu gostaria de orar pela sua vida. Esse Deus tão amoroso, esse Deus tão acessível, esse Deus tão desejoso de se revelar ao ser humano, por mais pecador e por mais distante que ele esteja, Deus, Ele quer se revelar a você. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei como está o seu coração, eu não sei como você passou essa semana, como você vivenciou essa noite, eu não sei como está a sua casa, a sua família, eu não sei quais são os problemas que você está enfrentando. Talvez esses problemas tenham tirado a sua paz, tenham gerado preocupação e angústia na sua alma. Mas nessa manhã nós estamos aqui para declarar que o Deus acessível em Cristo Jesus, Ele está disponível no sentido de permitir o acesso à sua presença para lhe abençoar. Eu quero declarar nessa manhã que essa guerra que você está enfrentando não será para o seu fracasso nem para a sua morte, mas para que a glória de Deus seja revelada sobre a tua vida. Eu quero declarar que essa dificuldade, talvez esse mar que você está enfrentando revolto, a glória de Deus irá se manifestar, para que você entenda que Deus é acessível à sua presença. Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus soberano, poderoso, tremendo, terrível, mas tão amoroso, tão bendito, tão gracioso, que tem prazer no arrependimento do pecador e tem prazer em abençoar aqueles que buscam a tua presença. Obrigado, Deus, por essa manhã de culto. Obrigado porque em Cristo as nossas orações elas são ouvidas. Obrigado porque enquanto dormimos o Senhor está conosco. Obrigado porque quando acordamos o Senhor está conosco. Obrigado porque quando saímos para cumprir as nossas responsabilidades semanais, o Senhor está conosco. Obrigado porque quando retornamos para o nosso lar, o Senhor está conosco. Obrigado porque quando oramos
O Senhor ouve a nossa oração. Obrigado porque quando nos arrependemos, o Senhor está pronto a nos lavar e nos purificar com o sangue de Jesus. Obrigado pelo acesso à tua presença. Obrigado por não nos permitir andar sozinhos, mas, ó Deus, o Senhor tem andado conosco e nos permitido andar na tua presença. Ó Deus, cubra o teu povo nessa manhã, cubra cada vida aqui presente e cada família aqui representada, que as mais refinadas bênçãos espirituais em Cristo Jesus sejam derramadas sobre este ambiente, que os teus anjos sejam acampados à volta dessa empresa, que a tua presença enche esse lugar, que este local seja o local do acesso à presença do Senhor, que o Senhor se manifeste com poder, que cadeias sejam quebradas, que vidas sejam curadas, que vidas tenham encontro com o Senhor, e que a cada dia o Senhor nos permita estar e viver em tua presença. Obrigado pelo acesso que o Senhor abriu em Cristo Jesus. Obrigado por esse privilégio. Não merecíamos, mas a tua graça é suficiente a nós. Te louvamos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. E se você pode, diga amém e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, o seu final de semana. Lembre-se, Deus está acessível a você por Cristo Jesus. Desfrute dessa presença. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos desde agora e para todos sempre. Todos digam: que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.